Olá, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para nossa segunda aula do Safari e agora a gente vai iniciar já nos bichinhos, né? Eu vou dar dicas de todos eles para vocês. Eu vou começar aqui por cima, pelo macaquinho, para que depois eu não esbarre a mão aqui no desenho de baixo já pintado, tá bom? Eu vou utilizar, para poder fazer a base dessa pintura, a misturinha que eu já falei tantas vezes aqui para vocês. Eu misturo na mesma proporção. Eu pego lá as tintas novas, para não ter erro. Uma tinta branca, normal, desse pote de 37 ml, tá? Não é o pote grande. O pote grande vai dar muita tinta, então eu acho que não compensa. Até porque eu gosto sempre de estar renovando essa mistura. Eu não gosto de trabalhar com tinta muito velha, tá? Eu prefiro as tintas mais novas. Então, eu vou pegar o pote de 37 ml, um clareador incolor, um pote da tinta branca e um pote da tinta metálica, branco metálico. Eu vou juntar todas essas tintas em um único recipiente. Vou misturar e aí vai ficar isso aqui, ó, a misturinha, que eu sempre falo pra vocês. Ela tem um leve brilho, tá, gente? O metálico deixa um brilho bem levinho nela, fica bem sutil, fica bem bonito. Então, eu vou usar ela. Se ficar muito grossa, vocês podem diluir ou com diluente para tinta de tecido ou com a aquarela silk. É bom que ela fique na consistência da tinta normal que vocês compram aí. Se ela ficar muito grossa, não é vantajoso, tá? E atrapalha ao invés de ajudar. Então, tem que diluir ela até ela ficar numa consistência de tinta normal, dessas que vocês compram. Então, eu vou usar a mistura, vou usar o camurça e vou usar o rústico para fazer o galho. Eu vou usar hoje, gente, um pincel um pouco diferente, que eu não gostava muito desse tipo de pincel, mas esses pincéis de cerda, de cabo amarelo, né, esses outros pincéis de tecido, infelizmente eles passaram a vir com uma resistência muito grande nas cerdas. Então, eu tô fazendo algumas trocas, algumas adaptações, é sempre bom vocês olharem isso, tá? E trocando e testando para ver o que dá certo. No meu caso, eu tô gostando bastante de usar esse aqui, já tá até gastado um pouquinho. Ele é um pincel da Condor, a linha dele é o 421. Eu indico essa linha para vocês usarem em fralda, a textura da cerda é bem boa. E esse aqui é o número 4, tá? Mas vocês podem usar aí a numeração que vocês preferirem. Eu estou testando e gostando bastante do número 4 e do número 0. Inclusive, o meu número 0 já tá assim, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Tá quase na hora de trocar. Mas pros cantinhos, para preenchimento de olho, é ótimo. Então, eu aconselho que vocês tenham. Condor linha 421. Agora, eu vou seguir aqui, vou virar um pouco só para facilitar. Esse galho aqui onde o macaquinho tá pendurado. Ó, eu vou utilizar a mistura. Eu pego ela e coloco no meio do motivo que eu quero pintar. Eu não preencho ela toda, tá? E vai ser a mesma coisa do fundo e chão. Pouquinho de mistura e já jogo as outras duas cores. Pouquinho de mistura e já jogo as outras duas cores. Não passa mistura em tudo para depois colocar a cor, porque aí vai dar errado, tá? Seca e mancha e você não consegue misturar mais. Então, eu passei a mistura. Em seguida, eu vou vir... Nem lavei o pincel, tá? Não tem necessidade. Vou vir com um pouquinho do camurça. Essa dica serve para esse tipo de galho e serve para quando você vai fazer safari, geralmente pode aparecer nos riscos aí, árvores, né? Para poder, que fazem a composição do desenho, então vocês podem usar também. Então, eu vou preencher com camurça. Esse risco que fica em volta do carbono, depois vai ser contornado. Então, a gente vai passar o contorno em cima desse risco, tá? Quero que a ponta fique mais clara um pouco, então eu vou terminar aqui com a mistura. Fica um branquinho essa mistura. Então, às vezes eu vou falar branco, às vezes eu vou falar mistura, mas todas as vezes que eu estiver pintando fralda,
que vocês verem a cor branquinha aqui, vai ser sempre a mistura, tá? Agora eu vou acentuar alguns locais aqui, ó, com o rústico. Para quem não usa a mistura, não tem ela pronta, mas quer pintar esse risco, o efeito não vai ser o mesmo, mas vocês podem usar de base aqui a cor areia. Aí vocês vão usar areia, camurça e rústico, tá? Não vai ficar a cor igual, mas também vai ser uma cor muito bacana para vocês colocarem nesse tipo de pintura aqui. Ó, aí eu deixei ele mais marcadinho porque é um tronco, então eu não quero que ele fique tão certinho. Essa parte aqui, depois ainda vai entrar umas folhinhas, eu não risquei porque elas são bem pequenas, e aí eu vou fazer elas na mão mesmo. Vocês podem usar stencil também para fazer se tiver dificuldade. Mas essa parte aqui, ela vai ficar mais manchadinha assim mesmo. Passei a mistura, já vou entrar com camurça novamente. Se tiver muita tinta no pincel, vai tirando o excesso, tá bom? Não gosto de trabalhar com pincel com excesso de tinta, não. Camurça. Aqui do mesmo jeito, nessas pontinhas depois, vamos ter folhas. Então, por isso que elas estão assim, mal terminadas. Vou colocar agora o rústico. Lavei o pincel um pouquinho, tá, gente? Já tava com um pouco de excesso de tinta, então eu preferi lavar. Lavei e sequei. Pra continuar aqui. As mãozinhas dele. Ó, finalizei o tronco. Veja como que ele já dá luz e sombra em vários pontos. Depois é só contornar e fazer alguns detalhes de tronco mesmo, que são os risquinhos, e já vai estar pronto. Agora, vamos para a parte do macaquinho. Vamos lá. Na parte do macaquinho, eu vou continuar usando a mistura como base. Vou usar o areia, o camurça. E na parte mais clara dele, eu vou utilizar o marrom café, para poder sombrear. O que são as partes claras? Essa parte de dentro do rosto dele, a parte de dentro das orelhas, a barriguinha, os pés e as mãos. Vai ser tudo da mesma cor. Eu vou trocar o meu pincel aqui agora por um pincel de cabo amarelo, que eu tenho ele aqui há um tempo, ele tá mais velhinho, tá muito bom. A linha dele é a 151, ele é o número 2, tá? Ó, como é que tá a cerda dele. Tá boazinha. E vou começar aqui pelo rostinho pra mostrar pra vocês e vou fazer todas as outras partes que são da mesma cor pra gente poder adiantar, tá? Então, eu vou aplicar a mistura. O olho aqui é muito pequeno, eu vou passar por cima, porque esse olho aqui é só pretinho, então não tem problema, tá? Se fosse um olho maior, que tivesse aquelas definições de branco, a cor e o preto, aí eu não passaria em cima, eu deixaria. Mas o olho é tão pequeno e é só no preto que eu vou passar por cima aqui. O rostinho também é pequeno, então eu já tô colocando as misturas em todas as áreas que eu posso de uma vez. A mistura, desculpa, em todas as áreas que eu posso. Coloquei a mistura, logo em seguida eu vou completar esse risco meu com areia. Observe, ó, a mistura não tá chegando na borda não, tá? Ela tá mais no meio. Se eu passo ela tudo, eu perco o degradê de cores, não posso. Passar mais no meio, depois eu já entro com a cor areia de fora pra dentro, já mesclando com a mistura.
pausa para acender a luz, gente, que eu acho que ficou um pouco escuro. Só um minuto. Pronto, vamos prosseguir. Tá viradinho porque eu quero que a câmera pegue bem em cima, tá bom? Só por isso. Continuo completando com o areia. Enche bem todos os espaços, tá? Olha só como que ficou a cor. Vou lavar o meu pincel e agora eu vou partir para escurecer essa parte. Vou usar primeiro camurça. Eu vou escurecer as bordas aqui do rosto. Vou escurecer atrás desse nariz dele aqui. Vou tentar virar mais um pouco. Ó, atrás do nariz, vai dar pra ver. Não é muita tinta, é pouca tinta. Já coloco ela e esfumo pra não manchar. Olha lá como que já definiu, gente. E vou fazer o restante aqui nas laterais do rostinho dele. Vai limpando o seu pincel, tá? Vai limpando o pincel e vai esfumando. Se você quiser parar aqui, já vai ficar bom. Mas muitas pessoas me perguntam sobre a suavidade da pintura e eu acho que se tem algum segredo, ele está aqui. É não parar aqui. É fazer uma sombra a mais. Eu acho que isso dá profundidade, traz a suavidade dessa mistura que a gente colocou nos pontos principais. Então, eu gosto de utilizar uma sombra a mais aqui. Ela vai ser mais curta do que a que foi o camurça, porque eu preciso que esses tons formem um degradê. Então, se eu coloco cor demais aqui, eu vou perder o degradê. Então, eu vou usar agora o marrom café, olha ali no pincel. É pouquíssimo. E vou acentuar onde eu coloquei o camurça. Olha lá. Ó, como que já fica diferente. Todos os pontos que eu coloquei o camurça, eu vou colocar também o marrom café. Em menos quantidade, tá? Olha isso. Como que define bem o rostinho. Esse carbono também, gente, é excelente. Eu já mostrei pra vocês o carbono que eu utilizo pra riscar as fraldas. Ele tem essa vantagem, tá vendo? Ele preserva bastante o risco de dentro do rosto quando você pinta por cima. Isso é muito importante pra gente não se perder depois na hora de fazer os detalhes com um pincel filete. Então, eu gosto bastante desse carbono. E se você fizer uma base boa, uma base bem preenchida, bem sombreada, esses riscos depois eles vão tampar na hora que você contornar, tá? O que não pode é riscar torto ou sair muito fora do risco na hora da pintura, aí vai te complicar um pouco. Mas se você mantiver uma linha de pintura boa na base, o contorno vai ficar muito mais fácil. Embaixo dessa boca dele também, eu vou acentuar com um pouquinho de marrom café. Detalhes muito importantes, viu, gente? Para vocês repetirem aí.
pouquíssima tinta, ó, já defini a boquinha dele. Depois você tem que fazer só um risquinho. Vou ajeitar aqui, isso. E você também pode acentuar em volta dos olhinhos. Tudo isso eu tô fazendo com marrom café, tá bom? Ó, como que tá manchadinho. Eu vou lavar o meu pincel, vou secar e vou esfumar isso, tá bom? Esfuma bem pra tirar todas as marcas. Essa é a cor das partes claras do macaquinho, tá? Agora eu vou seguir no restante do corpo com as partes claras. Pronto, aqui nós tivemos então, preenchemos então a parte clara do nosso macaquinho. Agora eu vou ensinar a preencher a parte escura, tá bom? A parte escura do macaquinho. Pode ser utilizado, gente, para outros tipos de desenho. Geralmente a base é a mesma, tá? Do macaquinho. A disposição dessas cores são a mesma. Parte escura agora nós vamos usar um pouquinho da mistura, vai ser bem menos, vocês vão perceber. Camurça, marrom e rústico, tá? Deixa mais próximo para vocês verem melhor. A mistura vai entrar só aonde eu quero iluminar. Então, ela vai entrar, vamos supor, o rabinho aqui, por exemplo, ó. Quero iluminar essa parte. A mistura vai entrar aqui. Logo em seguida, eu já vou preencher o restante com camurça. Olha só, preenchi tudo com camurça. Vou fazer a minha primeira sombra com marrom. Parte por parte, da mesma forma que eu iniciei lá atrás. Se passar em tudo de uma vez, vai secar e não vai dar o degradê que você quer de cores, tá bom? Então, eu fiz a minha primeira sombra. Já poderia parar aqui, mas eu quero mais uma sombra. Então, agora eu vou usar para isso o rústico. Menos do que eu usei o marrom, eu vou acentuar essa cor marrom agora. Ó, ficou assim. Só ajustar esse detalhe aqui que saiu um pouquinho fora do risco. Tá bem certinho aqui, tá? Vou virar um pouco, gente, porque a posição aqui ela não é muito favorável para poder gravar.
Ó, como que ficou. As outras partes do macaquinho vão ser o mesmo processo. Vou fazer uma orelhinha aqui, pra vocês verem onde eu coloco claro na parte da orelha. É nessa parte que fica mais evidente, tá? Entrei com a mistura aqui e vou seguir no processo. Camurça. Marrom. E agora eu vou acentuar essa sombra com o rústico. Acho que ficou um pouco escuro. Quando você achar que fica escuro, é uma dica boa. Volta lá onde você colocou a misturinha com um pouquinho dela, pouquinho, tá? E vem, ó, clareando essa parte, como que já modifica. E o restante do corpo vai ser feito da mesma forma. Ó, ficou pronto. O preenchimento dele está todo feito. Eu trabalho da seguinte forma. Após essa parte aqui, que eu acabei o macaquinho todo, um motivo todo, quando tem mais riscos na fralda, na peça, agora eu já vou pro próximo bichinho. E paro ele nesse ponto aqui. Por quê? Se eu contorno, faço detalhe de olho, que geralmente eu uso o preto, o rústico, cores mais escuras, eu corro o risco de manchar, né? De passar a mão em cima. Acontece às vezes, enquanto a gente faz os outros motivos. Então, eu paro ele aqui e sigo nos outros bichinhos e deixo o contorno todo da peça toda para o final. E os detalhes também para o final, tá ok? Nós vamos seguir agora com os outros motivos. Essa foi a dica do macaquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a deixar um like nesse vídeo para mim, a deixar o seu comentário, a me seguir no Instagram, acessar o link azul da bio e ter acesso a todos os nossos canais de comunicação. Deixo o meu abraço para você e te aguardo no próximo vídeo para a gente continuar esse safari, tá bom? Muito obrigado e até mais.